Olá, meus irmãos, Shalom. Aqui é o Padre Jonas Xavier e é uma grande alegria estar aqui com você, falando um pouquinho daquilo que eu amo de paixão e aquilo que pode mudar a nossa vida, falando dos evangelhos. Ok? Hoje, no Simplificando a Palavra, nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas e sobre os Atos dos Apóstolos. Portanto, nós vamos falar sobre os Atos de Jesus e sobre os Atos dos Apóstolos, os Atos da Igreja. Ok? Só recapitulando um pouquinho, na formação anterior, nós falamos sobre os evangelhos. Nós falamos sobre os sinóticos, do qual Lucas também faz parte, mas nós aprofundamos um pouco o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus. Hoje nós vamos aprofundar o evangelho de Lucas, certo? Um detalhe importante, Marcos não era apóstolo, Mateus sim era apóstolo, mas Marcos não era um apóstolo, ele era um discípulo, discípulo de Pedro, discípulo de um apóstolo. Também Lucas não era um apóstolo, ele era um discípulo. Discípulo de Pedro, a gente pode considerar também, mas um grande discípulo de Paulo. Paulo que é reconhecido como apóstolo depois, certo? E esse discípulo de Paulo escreveu assim, junto a Paulo, ficou ali na prisão com Paulo para poder escrever muitas coisas, escreveu os Atos dos Apóstolos. Acredita-se que ele escreveu no sentido de redigiu, talvez oralmente, assim, Paulo ditando e ele redigindo várias das suas cartas. Lucas ele fez várias cópias dos escritos de Paulo, assim, difundiu os escritos paulinos, né? Então ele fez um grande serviço. Vamos falar então um pouco do Evangelho de Lucas. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. No início do Evangelho de Lucas, ele tem uma coisa aqui que ele já revela o porquê que ele escreveu, para quem ele escreveu e coisas mais. Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Vamos lendo aqui que a gente vai ver. A partir do versículo 1. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Ou seja, já existiam vários escritos, vários evangelhos. Muitos já escreveram. Como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. E aqui, lógico, que ele está falando de maneira mais concreta dos apóstolos, certo? Também aqueles discípulos como Marcos, né? Versículo 3. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-lo para ti. E aí eu vou falar para quem ele escreve daqui a pouco. Mas depois de uma apurada investigação, tem outra tradução que pode ser assim. Lucas, ele, diferente dos pescadores rudes, dos pescadores sem cultura, assim, que eram a maioria dos seus apóstolos, dos apóstolos de Jesus, Lucas era um médico, Lucas era um erudito que escrevia, é o evangelho mais bem escrito, no sentido gramatical, organizacional da palavra. Então ele fez uma acurada investigação, ele pegou Marcos com certeza como uma grande fonte e depois eu vou precisar falar um pouquinho, deixa eu abrir logo parênteses aqui para falar dessa fonte. É o seguinte, existe uma grande, enorme discussão sobre as fontes. Vamos entender de uma forma simples, ok? Existiu, a princípio, como eu falei no vídeo anterior, o Evangelho de Marcos como sendo o primeiro evangelho, e depois veio Mateus e Lucas e João também, mas sobretudo esses dois, que pegaram o Evangelho de Marcos como base. Isso é uma teoria, certo? Isso não é... Eu vou já explicar uma coisa. Quando eu digo tradição, não é que a igreja diz isso, certo? Quando eu digo existe tal pensamento, não estou dizendo que a igreja diz isso. O que a igreja diz sobre os evangelhos? Eles são inspirados por Deus. Quem vem depois, quem vem antes, é a ciência, é a teologia, é a exegese, é a arqueologia que vai tentando descobrir, certo? Então não é que a igreja diz. A igreja diz que esses livros são sagrados. E é isso que é importante para nós. A ordem não é tão importante a princípio. Eu vou falar aqui um pouco só porque pode nos ajudar a entender um pouco
da linguagem, da estrutura, certo? Então, sendo assim, Marcos é o primeiro escrito e se tornou a fonte primeira para os outros. Existe uma outra fonte que ajudou a construir o Evangelho de Mateus e de Lucas, que nessa teoria denominou fonte Q. A gente não precisa saber o que significa a princípio, só precisa saber que é uma fonte comum entre entre Mateus e Lucas, que deu a eles outros, enfim, existem paralelos que são entre esses dois. E nos leva a crer isso, e a gente não precisa perder muito tempo com isso. É só para entender que Marcos, como sendo o primeiro nessa teoria, ele é a grande fonte para todos os outros, sobretudo os outros dois evangelhos sinóticos. Beleza? Simplificando, tranquilo, né? Lucas, então, ele vai escrever para quem? Depois dessa investigação diligente de tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem. Ou seja, vocês lembram que eu falei que os evangelistas não estavam muito preocupados com a ordem dos acontecimentos? Estavam tentando lembrar os acontecimentos em si e meio que organizou por tema muitos. Lucas, com toda a sua inteligência, ele resolveu dar uma ordem aos acontecimentos. E aí a ordem que aparece em Lucas não é necessariamente a ordem que aparece nos outros dois. Segunda ordem, excelentíssimo Teófilo. Quem é Teófilo? Não sei. Talvez tenha sido um jovem. É porque na verdade aqui está excelentíssimo. Em outras traduções tem jovem Teófilo. Teófilo, mesmo que seja alguém que tenha existido lá, isso não é tão importante. O importante é o significado do nome dele. Teófilos, ou seja, amigo de Teo, amigo de Deus, amante de Deus. Então, jovem amigo de Deus. Quando eu leio, eu entendo logo que Lucas está falando comigo. Ei, jovem amigo de Deus. E aí eu quero dizer para você, é para você que Lucas escreveu, certo? Amigo de Deus. Se você é amigo de Deus ou quer ser, foi para você que Lucas escreveu. Podemos ler assim. E aí eu queria acentuar para vocês algumas características do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus nós falamos que existia um sermão da montanha. Lucas apresenta um sermão da planície. É parecido, mas tem coisas particulares de Lucas. E é bem menor também. Quero acentuar 3 características assim que é bem próprio de Lucas. Lucas, ele fala mais nos outros evangelhos, praticamente não fala da infância de Jesus. Então é no Evangelho de Lucas que vai ter aqui o anúncio de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, o anúncio, enfim, aquela viagem dele ali para o Egito, para Nazaré, voltando, a apresentação no templo, a perca, o encontro do menino Jesus no templo, essa infância de Jesus e depois a vida oculta ali, o que temos pouquíssimo é narrado por Lucas. Também Lucas acaba acentuando um pouco a imagem de Nossa Senhora, porque dizem uma tradição que ele é o primeiro iconógrafo de Nossa Senhora, ele é o primeiro a escrever sobre Nossa Senhora, ele é o primeiro a pintar Nossa Senhora. Lucas, ele também dá uma ênfase e fala muito sobre o Espírito Santo. Uma dica, uma diferença, a gente vai falar sobre João depois, João vai falar do Paráclito, mas deixa para o próximo capítulo. Em Lucas, ele apresenta o Espírito Santo como sendo o dínamos. Dínamos é força, o poder. Por isso que sempre que vai falar do Espírito Santo, por exemplo, na Anunciação, a sombra do Altíssimo virá sobre ti e o poder de Deus, né? O poder de Deus virá sobre ti. Então, Jesus, quando as pessoas tocavam nele, sentiam uma força, sentiam um poder saindo de mim. Ficais em Jerusalém até receber o poder do alto, dínamos. É essa expressão que aparece muito também no livro que nós vamos já falar, que é nos Atos dos Apóstolos. Eles estavam lá e o poder de Deus veio sobre eles. É uma característica
do Espírito Santo que aparece no Evangelho de Lucas. Também uma outra grande característica do Evangelho de Lucas e não só característica, aqui existem várias parábolas da misericórdia. Então a gente conhece muito aquela parábola do filho pródigo, da ovelha perdida. São parábolas e outras da dracma perdida. São parábolas próprias do Evangelho de Lucas. É no Evangelho de Lucas que aparece então essa característica de misericórdia de Jesus e de Deus, na verdade. Né? Sim, também no Evangelho de Lucas é onde aparecem os cânticos. Então, o cântico do Benedictus, que a gente canta na liturgia das horas, aparece ali no início do Evangelho. O Magnificat de Nossa Senhora também é um canto que aparece só no Evangelho de Lucas. Aquele canto que nós cantamos nas completas, para quem não sabe o que é isso, a gente depois pode fazer alguma coisa falando sobre a liturgia das horas, porque todos esses cantos são entoados na liturgia das horas, numa oração que a igreja faz, né? Os religiosos fazem, os sacerdotes fazem. Enfim, não dá para a gente falar sobre isso por aqui, senão vai complicar muito. O canto de Simeão, quando Jesus encontra com Jesus no templo, então é muito próprio, o cantar é muito próprio também do Evangelho de Lucas, certo? Lucas, ele divide a sua obra em duas. Ele entende que existe o tempo de Jesus e existe depois o tempo da igreja. Então ele divide exatamente assim. Existe o Evangelho, que vai falar da vida de Jesus, e existe os Atos dos Apóstolos, que vai falar da vida da igreja. O tempo do Espírito, também nós podemos chamar assim. Assim como no Evangelho, Lucas faz uma introdução, um pequeno prólogo falando ao Teófilo, aqui também nos Atos dos Apóstolos. Qual é a grande diferença? Os Atos dos Apóstolos ele não é evangelho, porque também não fala da vida de Jesus, mas também ele já é uma coisa mais histórica. Ele é enquadrado, vamos dizer assim, num livro mais histórico. Assim, na nossa formação, na primeira formação, a gente falou sobre isso, né? É um livro histórico, vai falar da história de Pedro, de Paulo, sobretudo, a gente vai falar mais sobre esses dois. Diz assim no capítulo 1, versículo 1. Em minha primeira narração, qual é a primeira narração? O Evangelho de Lucas. Ó Teófilo. Teófilo, vocês lembram, né, que eu falei? Amigo de Deus. Contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que acolhera, foi arrebatado aos céus. Então existiu aqui a ascensão de Jesus aos céus. E aí a gente vai ver as narrativas dos Atos dos Apóstolos. O que é que a gente pode citar, assim, não só pode, o que a gente deve citar, que não pode ficar de fora. Primeiro, existe se Jesus viveu, morreu, a igreja é o exemplo de Cristo. Então, se existiu as ações de Jesus, existem agora as ações dos apóstolos, que muitas vezes é imitação de Cristo. E o grande exemplo disso é Estevão, Santo Estevão, o diácono Estevão, o protomártir, o primeiro mártir da igreja. E é muito interessante como Lucas ele é muito poeta, então ele coloca de forma tão bela as palavras de Jesus, ou as palavras muito semelhantes de Jesus. Jesus na cruz coloca na boca de Estevão. Pai, eles não sabem o que fazem. É muito parecido. Isso aqui, eu não falei isso no Evangelho, mas no Evangelho ele faz isso assim. Ele fala do anúncio do nascimento de João Batista, depois ele fala do nascimento de João Batista. E assim ele fala do anúncio do nascimento de Jesus, fala depois do nascimento de Jesus. Aí ele fala da vida pública de João Batista, depois ele vai falar da vida pública de Jesus. Então é muito poeta, é muito artístico. É um livro gostoso de se ler,
certo? O Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Eu sou apaixonado por esses livros. Então, a gente vê os atos de Jesus que vão se refletindo na igreja, a gente vê o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Lógico, a gente não pode falar dos Atos dos Apóstolos sem falar de dois acontecimentos importantíssimos. Pentecostes foi onde aconteceu, o Espírito Santo veio, foi onde a igreja foi inaugurada, né? Na teologia a gente diz que a igreja nasceu de Jesus na cruz, do seu lado aberto, mas ela foi inaugurada, ela começou a pregar com intrepidez, com radicalidade, com ousadia. Depois de Pentecostes, Pedro começa logo a anunciar e converte uma multidão, e aí vai tendo uma evangelização efusiva, crescente o número de novos cristãos. Então, não tem como deixar de falar de Pentecostes e dos frutos de Pentecostes. Outro grande acontecimento é as missões de Paulo, a evangelização de Paulo, mas eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco. E o terceiro acontecimento, muito ligado às viagens de Paulo, é o Concílio de Jerusalém, que aparece ali, se não me engano, no capítulo 15, onde a igreja se reúne para debater uma grande questão, porque se o evangelho estava chegando aos pagãos, os pagãos estavam então agora obrigados ou não a seguir as leis judaicas, porque antes era muito parecido, né? A gente falou sobre isso na nossa primeira formação, você pode conferir depois. Era muito parecido a ideia de igreja com a igreja católica com os judeus. Era como se fosse uma seita dentro do judaísmo, não era tão clara a diferença e a separação, vamos dizer assim, né? Então, esse concílio ele foi assim, foi a partir do concílio que surgiram vários escritos, né? E como eu já falei de Paulo, presta atenção, tem uma coisa interessante, aqui é próprio do teatro grego. Entra um personagem, não tem interrupção, não tem cena, não tem nada. Simplesmente ele sai do palco e entra outro personagem. É assim que funciona no teatro grego e é assim que funciona nos Atos dos Apóstolos. Existe primeiro o grande pregador. Quem é o grande pregador do início dos Atos dos Apóstolos? Pedro. Pedro prega e converte 5.000 homens de uma pregação só. Pedro, ele é o grande orador, é o grande pregador, é o grande missionário que é apresentado nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. Aí depois vem um outro grande pregador, parece que Pedro simplesmente some do mapa, né? E, lógico, tem mais páginas falando de Paulo, até porque Lucas era um discípulo mais próximo de Paulo, tinha mais assunto, né? Então escreveu muitas cartas de Paulo, a gente falou alguma coisa sobre isso já, né? Então, Paulo ele se tornou o grande pregador, o grande modelo, aquele missionário, aquele pregador missionário que saiu pregando. Aí, em Paulo, nos Atos dos Apóstolos, que vai fazer uma profunda cronologia dos fatos dessa. Assim, é um mapa. Um verdadeiro cronograma das viagens de Paulo está ali nos Atos dos Apóstolos. Você vai encontrando a primeira viagem, ele saiu, passou por não sei que cidade, entrou em tal povoado, saiu correndo das pedradas, depois voltou para outra cidade, entrou num barco, naufragou tantas vezes. E aí vai contando todo o itinerário das viagens de Paulo, das viagens missionárias. Paulo é apresentado aqui como esse grande herói. Então já deu para entender, né? Esses dois escritos. Os Atos de Jesus no Evangelho, os Atos dos Apóstolos, do Espírito, da Igreja, no livro Atos dos Apóstolos. Aqui a gente vai vendo a ação de Deus no nosso meio. E é interessante porque eu lembro de uma banda de rock que tinha lá em Palmas, na época que eu era de lá, não sei se eles ainda estão atuando, mas eu era muito fã deles, chamava Atos 19, porque era a leitura que eles faziam nós vamos continuar os Atos dos Apóstolos. Então eu acho que fica também um pouco disso nos Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo foi conduzindo a igreja, ele está conduzindo e também nós somos conduzidos. Também nós somos, não está no livro, mas também os nossos atos vão fazendo com que o Evangelho chegue a vários lugares,
com muita alegria. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado pela presença. Por favor, não esqueça de colocar o seu joinha, o seu curtir. Isso ajuda muito. Até a próxima. Shalom. Deus vos abençoe.